E aí, você pode vender o seu sangue ou isso deveria continuar sendo ilegal no Brasil? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Essa semana o Congresso Nacional discutiu uma proposta de emenda para a Constituição, uma PEC, que inicialmente permitia a venda de sangue humano. Algo que hoje é proibido pela Constituição, artigo 199, proíbe a venda de tecidos, partes do corpo humano, fluidos, substâncias humanas, é proibido hoje vender, ao contrário de diversos países que é permitido, outros é proibido, é um tema que divide bastante as opiniões. Então vamos dar aqui um pouco de argumentos de um lado ou do outro para você formar a sua opinião, porque esse tema vai muito além da questão do sangue, que pode parecer à primeira vista um negócio muito específico. Puxa, mas isso aqui é um tema relevante, se pode doar sangue ou não? Ele é relevante, vamos explicar por quê. Em primeiro lugar, é bom esclarecer que depois de bastante resistência no Congresso, o autor do projeto retirou essa parte e virou somente um tema mais interno para poder a iniciativa privada trabalhar com plasma humano, etc., que parece que ficou bem mais positiva e menos polêmica a proposta. Agora, se você pegar uma visão puramente liberal, econômica, ela vai dizer que sim, que os países deveriam liberar a venda de sangue, porque, em primeiro lugar, o ideal é o governo proibir o mínimo de coisas possíveis. Então, se uma pessoa, dona do seu corpo, por livre e espontânea vontade, quiser tirar o seu sangue e vender isso para outra que está disposta, um banco de sangue, um hospital, alguém que está disposto a comprar, isso é uma transação privada e livre entre as partes e não cabe ao Estado, ao poder público, botar uma arma lá no meio e falar você vai preso se você comprar, você vai preso se você vender, porque é uma coisa privada. E além disso, tem um argumento econômico para você reduzir as filas do banco de sangue, porque a gente sabe que existe uma falta de sangue em muitos bancos de sangue do Brasil, existem pessoas que morrem por falta de sangue, às vezes tem uma emergência, precisa de uma transfusão e não tem o sangue correto que ele precisa. Segundo esse argumento, se você liberar a venda do sangue, você vai ter um mercado que o preço vai subir, se tiver faltando sangue, o preço vai subindo, mais pessoas vão ser atraídas para poder vender, e aí vai suprir a demanda, então você vai equilibrar a oferta e demanda, e aí quando tiver sobrando, digamos assim, sangue, vai diminuir um pouco o preço, vai ter menos gente vendendo, e assim, através de um mecanismo de mercado, você vai acabar com a escassez. Você acaba com uma escassez através de um sistema livre de preços. Então esse é o argumento de que a pessoa tem dona do seu próprio corpo, e o argumento da economia que vai zerar as filas de sangue, menos gente vai morrer por falta de sangue. Por outro lado, pessoal, muita gente se opõe ferozmente a essa possibilidade, que, por exemplo, num país como a Alemanha é liberado, você pode vender sangue na Alemanha. Nos Estados Unidos não tem nenhuma lei que proíba, mas definiu-se uma praxe de que os hospitais não compram sangue. Então criou-se uma prática oficiosa, não é oficial, legalizada, mas uma prática de que lá não é de bom tom, então não se compra e vende sangue. Quais são os argumentos contra, pessoal? Então são duas coisas. Em primeiro lugar, vamos pensar junto, quando você libera a venda do sangue, você acredita que as pessoas que vão lá no hospital e furar a sua pele e tirar o sangue para poder receber o dinheiro são as mesmas que hoje estão fazendo doação? Não, é um perfil diferente. Qual é a tendência dessas pessoas que vão lá fazer isso? A tendência, não quer dizer que é todo mundo, não dá para generalizar, mas a tendência é que vão ser pessoas mais desesperadas por dinheiro, ou porque a pessoa está muito carente, ou muitas vezes pessoa em situação de rua, que quase sempre envolve álcool e drogas, um desespero, uma pessoa que não está plenamente consciente dos seus atos, que vai lá agora não pela doação, mas pela venda. Então o argumento é que a qualidade do sangue tende a cair muito. Imagina que você vai lá no banco de sangue e na fila tá um monte de gente que é dependente de droga e que tá lá para pegar o dinheirinho de tirar o seu próprio sangue para comprar aí crack ou sei lá o que. Então a qualidade pioraria muito. Teria que fazer uma triagem muito mais forte, teria muito mais probabilidade de infectar com doenças. Então esse é um argumento. E o outro mais profundo é que é o seguinte, existem assuntos da vida moderna que são econômicos, são transações, você pode comprar e vender, como por exemplo o mercado de tomate, como por exemplo o mercado de carros, o mercado de celulares, que os mecanismos de preço são os mais eficientes, porque aí você consegue equilibrar a oferta e demanda, aumentar a produção, reduzir a escassez, baratear, ter mais indústrias produzindo, não tem mais dúvida sobre isso. A pessoa tem que ser muito, muito, muito alienada, muito, muito cega para todas as lições da história, para achar que legal mesmo é estatal fazendo tudo, estatal fazendo pãozinho, vendendo. Não tem mais praticamente ninguém que defende isso. Os mecanismos de livre mercado, de preço, de compra e venda, eles são ideais para esse tipo de bem. Porém, existem outros tipos de bem numa sociedade que são como, por exemplo, o sangue, como, por exemplo, o serviço militar, como, por exemplo, acesso à cultura, acesso a parques da cidade. Então, existem bens
que hoje não são comprados e vendidos e eles trazem outros valores para a sociedade. Por exemplo, quando você vai num parque público, aqui em São Paulo tem, por exemplo, o Parque Ibirapuera. Lá você vai ter pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de diferentes orientações sexuais, uma diversidade enorme, porque tem uma ideia básica de que o Parque Ibirapuera ele é gratuito, ele é aberto e todos os cidadãos que quiserem um pouco de lazer, um pouco de área verde, podem ir lá desfrutar do parque. E tem muita gente que quer desfrutar. Se você colocar lá um bilhete, um ticket, um preço, você transformou aquilo em política de mercado. Então, uns vão ter acesso, outros não. Você destrói um valor não monetário para introduzir um valor monetário. Então, ele é eficiente, o sistema de trocas, mas ele inevitavelmente destrói um outro valor que às vezes é muito importante para nós. Como eu mencionei, o serviço militar. Imagina, por exemplo, que em vez das pessoas serem convocadas e terem que servir ao país de acordo com um sorteio ou algum critério assim, fosse comprado e vendido. Então você é escolhido lá para ir para o exército e de repente você pode comprar o lugar de outro, dar um dinheiro para outra pessoa, ela fala, não, você serve para mim, eu te dou aqui 10 mil reais. E o outro cara topa, você topa, é uma troca livre. Então, a princípio, por que não poderia fazer isso? Comprar e vender o lugar no exército? Porque você troca um valor não material, um valor espiritual do país, um valor filosófico, que é a ideia de que todo mundo é responsável por defender o país. E é a mesma coisa com sangue. Quando você tem um sistema de doação de sangue, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos de forma não legalizada, não pela lei, mas sim pelos costumes, como não é na Alemanha, por exemplo. Quando você tem essa situação, existe o mundo da doação, existe o mundo da boa ação, da solidariedade de uma pessoa saudável que tem sangue que quer doar um pouco da sua energia vital, do seu próprio sangue para outro que precise. E quando você introduz a compra e venda, tem gente que fala ingenuamente... Não, o mercado de doação vai continuar aqui. Vai estar aqui a doação, só que a gente vai somar, vai ter a mais a galera que vai vender e comprar sangue. Mesmo assumindo que não vai ser um sangue de má qualidade, mesmo assumindo que não vai vir todos drogados lá para doar, para poder comprar mais droga. Mas isso é uma ilusão. Por quê? O que você acha que acontece com o mundo da doação de sangue quando você começa a comprar e vender? Será que você que é doador de sangue, realmente você vai pegar teu carro, você vai pro banco de sangue, vai ficar na fila lá, fazer teste, você vai ser furado, vão sugar seu sangue para você doar uma coisa de graça, se tem o vizinho lá vendendo? Não, a tendência e a história mostra que a doação vai praticamente zerar. Porque quando você introduz um sistema monetário, um sistema de mercado, de compra e venda, e você transforma sangue numa mercadoria, você inevitavelmente mata outros valores. Então essa é a característica do mercado, ele é excelente para gerar riqueza, ele é excelente para reduzir pobreza, ele é excelente para praticamente todos os ramos da atividade econômica de um país, porém nem tudo. Nem tudo. Um país que tem solidariedade, um país que as pessoas vão lá e doam, um país que as pessoas servem ao exército e defendem a pátria, um país que tem parques públicos e espaços que as pessoas podem conviver, isso também são valores importantes para um país e é por isso que nem tudo deve ser comprado e vendido. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que essa lei deveria ser modificada para permitir, assim como na Alemanha, a venda de sangue ou continuar como está no Brasil? E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.